Olá, sou a Ana Couto, sou passadora do PV Colégio Fanor. Sempre foi uma miúda de praticar muito desporto e eu sempre gostei de jogar futebol, handebol, basquete, eu jogava qualquer coisa. Só que o ténis de mesa, por ser um desporto individual, chamou-me a atenção e na minha cidade, no meu bairro, havia clubes e o que eles pegavam eram dos miúdos mais novos e levavam para treinos de ténis de mesa, até que eu cheguei a jogar dos 9 aos 13, joguei uns 4 anos. E depois, na altura, tive que optar, ou vinha para o vôlei ou continuava ténis de mesa. E o engraçado é que eu experimentei o vôlei em junho, julho, foi no final do ano letivo. Em setembro do ano seguinte eu estava no Vila Condense a jogar voleibol. E foi, aconteceu tudo muito rápido. Ela disse, olha, tu tens jeito, queres vir para o Vila Condense? E eu fui. É engraçado, porque eu na altura que eu vou para o Desportivo da Póvoa, eu tinha 16 anos, e eu estava a jogar com senhoras com o dobro da minha idade. Ou seja, para mim era um privilégio estar lá a treinar com elas e a jogar com elas. Estar perto de casa, então, era perfeito. E foi uma experiência boa porque acho que eu, como era a miúda e era a mais caçula delas todas, elas acolheram-me como filha dela e para mim foi espetacular. Foi uma experiência muito boa. O ano do Santo Tirso eu vou sempre levá-lo como o primeiro ano a jogar realmente voleibol. Todos estes anos eu era suplente, ou seja, foi anos em que eu tive a aprender com outras pessoas. E nesse ano o professor Manuel Almeida falou comigo e o Santo Tirso tinha acabado de subir de divisão e ele disse, olha, nós queremos realmente apostar em ti. Queres vir? E eu disse, quero, porque eu estava com 21 anos e achei, pronto, eu acho que eu já tive no banco o tempo suficiente e acho que está na hora de eu realmente ir lá para dentro e começar a jogar voleibol, porque a parte boa é muito bom treinar, é muito bom aprender com os outros, mas a parte boa é chegar ao domingo e jogar realmente, né? O facto do professor Manuel ter-me ido buscar, ter apostado em mim, para mim foi realmente o primeiro ano a jogar voleibol, a passar pelas dificuldades do jogo, a saber ter que me desenrascar em situações de jogo. Nenhum atleta passa por Leixões e fica indiferente a toda aquela atmosfera que eles lá criam. É incrível. Acho que todo o atleta devia passar um ano pelos Leixões para perceber o que é a mística leixonense e vivenciar tudo aquilo que se passa dentro do pavilhão. Eu estive lá 5 anos seguidos, nós fomos tricampeãs. Nesse tricampeonato, o primeiro, nós quebramos um jejum de 20 anos. Ou seja, se nós formos olhar para o calendário para trás, eu estou na equipa que quebrou um jejum de 20 anos. Para mim é uma honra ter estado nessa equipa do Leixões. E passar por lá não dá para ficar indiferente. Ainda hoje eu sou capaz de ir lá e falar com os senhores do pavilhão e eles conhecerem-me, porque realmente lá a gente cria ligação tanto com os adeptos, com toda a gente. É impossível passar lá e ficar indiferente. Foi incrível. Primeiro não sabia como é que havia de festejar. Primeiro parecia que o jogo nunca mais acabava. Parecia que aquele jogo não era só ganhar 3 sets, parecia que eu tinha que ganhar 6 ou 7, nunca mais acabava. O último ponto, Jesus, nunca mais. E depois que aconteceu, eu olhei à minha volta e assim, o que é que eu faço agora? Nós fomos campeãs, o que é que eu faço? Eu não sabia o que havia de fazer, não sabia se festejar um título. E lá está, toda aquela envolvência que se cria dentro do pavilhão, parecendo que não, também nos cria algum nervosismo, alguma ansiedade, não é? Eu lembro-me no primeiro ano que nós fomos campeãs, eu estou no ataque à rede, estão pessoas a 1 metro de mim, a 1 metro do campo, a passar para irem para a bancada. E eu assim, meu Deus, eu estou a jogar aqui, a 1 metro de mim estão pessoas. Como é que é possível juntar tanta gente dentro deste pavilhão? Aliás, dos anos que eu passei lá, a maior parte deles tiveram que fechar as portas do pavilhão porque a lotação estava esgotadíssima. E eu assim, meu Deus, acho que sinto-me lisonjeada e privilegiada por ter passado por esses momentos dentro daquele pavilhão. A experiência em Lisboa foi boa. Não tive muita sorte porque eu tive lá 2 épocas. Na primeira época o campeonato não acaba por causa do Covid, no segundo é jogos à porta fechada.
Ou seja, eu acho que não consegui estar tanto tempo em contacto com os adeptos, porque eles passavam por nós na rua, dentro do pavilhão nós não conseguimos. Mas realizei o meu sonho, porque o Sporting é o meu clube do coração e consegui ir jogar para lá. Eu andava nas nuvens, como assim eu vou para o Sporting, né? Lisboa em si, sim, é muito diferente. É muito diferente em tudo, o número de pessoas, o trânsito. Gostava de voltar lá num contexto sem Covid, para estar em contacto com os adeptos, com as pessoas, para tentar perceber também um pouquinho como é jogar no Sporting com um pavilhão cheio. Eu morava perto, mas não morava perto. Ou seja, eu estava em Espinho a morar, mas estava sempre longe da minha família, não é? Foi diferente pelo tipo de exigência que há para representar um clube como a JTM e o Futebol Clube do Porto. Foi diferente pelo número de estrangeiras que eu joguei, mas em contrapartida, lá está, todas essas experiências que elas têm, elas nos transmitem. Só que, como é que eu ia te explicar? O nível de exigência, o nível de cobrança, às vezes faz com que as pessoas se contraiam um pouquinho e não consigam ser elas mesmas. Se me perguntares, foi fácil? Não. Fui eu mesma? Talvez não. Porquê? Por causa de toda a exigência, cobrança que existe lá, talvez eu não tenha conseguido ser eu mesma a jogar voleibol. São anos diferentes, todos eles com uma história diferente. Todas as épocas têm a sua história. Ao início foi um pouquinho de adaptação ao colégio, ao projeto em si. O que nós fizemos no segundo ano foi fantástico. Nós termos ido à final com o Futebol Clube do Porto, a quinto jogo, em pleno Dragão, foi incrível, porque num campeonato com tantos clubes grandes como o Sporting, Benfica, Porto, Leixões, o Vitória, o Braga, um colégio, um projeto de colégio conseguir ir a uma final de campeonato, acho que é diferente, não é? Acho que ninguém dava nada por nós, mas naquele ano nós conseguimos superar todas as expectativas e eu ainda mais, porque foi um ano que eu joguei grávida, ou seja, foi ainda mais intenso para mim, não é? O ano passado para mim, foi um pós-gravidez, ou seja, foi um ano, eu não queria falar um ano devagar, mas eu levei o meu tempo a adaptar-me, não é? Porque depois de passar de uma gravidez, isto não é assim, a gente estala os dedos e volta tudo ao normal. Este ano vamos tentar, sim, fazer melhor que o ano passado, mas está a ser uma época super tranquila, super competitiva também. Sabemos bem a nossa posição no campeonato, sabemos bem quais são os nossos objetivos, mas está a ser uma época tranquila. A questão de jogar grávida foi diferente. Ao início é um pouquinho assustador, porque imagina, eu estou grávida, né? Eu não posso ir ao chão, eu não posso bater com a barriga, eu tenho o meu filho aqui dentro. Eu precisava de vir para o meu trabalho e saber que alguém sabia que eu estava grávida, porque imagina, eu posso vir para o treino e se eu desmaiasse? Tipo, espera aí, ela desmaiou, mas ela está grávida, ela tem que ter um tratamento diferente. Então, eu numa primeira situação senti necessidade de falar à Bruna, tipo, olha, eu estou grávida, tá? Se me acontecer alguma coisa, ajuda-me porque eu realmente estou grávida. Depois eu senti necessidade de falar com o meu preparador físico. Isto porquê? Porque havia certos exercícios que eu tinha que deixar de fazer, porque eu não podia fazer o mesmo que as outras. Depois eu tive que avisar o meu treinador, olha, é o seguinte, eu estou grávida. Se calhar em alguns treinos vais ter que diminuir a minha intensidade, porque realmente ali para o final do treino eu já começo e eu até costumava dizer com ele assim, olha que o gás da botija está a acabar. Depois eu realmente contei à equipa, foram sempre super solidárias comigo. Deixaram de fazer a amortis quando eu estava a defender só para eu não ir ao chão. Houve uma situação que eu levei com uma bola na barriga. Eu parei no chão e assim, meu Deus, o que é que vai me acontecer, não é? Mas não foi muito forte, mas aconteceu. E eu assim, será que eu estou a fazer mal ao meu filho? É que nessas alturas pode começar a pesar a consciência, tipo, se calhar eu já devia estar em casa parada, não é? Mas eu falei com o ginecologista, falei com os médicos e eles diziam assim, não faz sentido tu, durante 20 anos, praticares um desporto e estás grávida e parares. Aliás, isso só é mau para ti. Pode ser mau para ti e para o bebê. Ter chegado depois aonde nós chegamos, quinto jogo, primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, quarto jogo, eu assim, a minha mãe estava assim, filha, nunca mais acaba o teu campeonato. O ano em que podia acabar mais cedo,
vai acabar mais tarde e tu estás grávida. A minha mãe só pensava assim, filha, por favor, para com isso, por favor, vamos cuidar da tua gravidez. Ter chegado ao 5º jogo foi superação, porque nós, depois para o final, a intensidade dos jogos, eu parecia que eu jogava e eu tinha que descansar 2 dias, porque eu joguei até 17 semanas de gravidez. Mas foi uma experiência incrível. Provavelmente não vou querer repetir, mas eu acho que nós mulheres temos esse lado de superação. Por muito que as dificuldades apareçam, nós arranjamos sempre maneira de as ultrapassar e acho que foi isso que eu fiz nesta altura da minha gravidez. Em termos de cansaço, teve que haver uma adaptação constante e diária. O pós-gravidez de verdade, a parte física, demora porque nós sofremos realmente muitas alterações. Eu venho treinar, eu fico cansada, mas eu quando chego a casa não vou dormir 8 horas. Ou seja, eu não vou recuperar para o dia seguinte, eu vou acordar, e nos primeiros tempos eu vou acordar de 3 em 3 horas porque o meu filho vai querer mamar. Mas acho que só o facto de quando eu saio de casa, eu fazer aquilo que eu gosto, é meio caminho para as coisas correrem bem. Porque eu sei que eu venho fazer uma coisa que eu gosto e quando eu chego a casa está quem eu gosto, que é o meu filho e o Bruno. Eu sempre fui muito menina do papai e da mamã. Apesar do meu irmão dizer que é ele o filho preferido, mas não é, sou eu, com certeza. Mas eles sempre me apoiaram em todas as decisões da minha vida, nunca me criticaram, no sentido, todas as decisões que eu tomei de vôlei, de carreira, agora vou para aqui, agora vou para ali, eles sempre me apoiaram muito, sempre estiveram lá. No ano do Futebol Clube do Porto aparece o Bruno, sempre me apoiou muito, sempre quis todo o meu bem. E o meu irmão foi o que me meteu o bichinho do voleibol, porque eu jogava na escola, mas nos tempos de verão, nós passávamos o verão inteiro a jogar voleibol de praia. E eu comecei porquê? Porque o meu irmão jogava, então nós íamos sempre juntos para a praia, então eu ia com o meu irmão e ele é que me meteu ali o bichinho do voleibol. E sem dúvida que eles são o meu maior pilar. Tipo, às vezes eu sou capaz de sair do treino e vou 30 minutos a falar ao telemóvel com a minha mãe. A minha mãe é capaz de saber tudo e está sempre lá para me ouvir, para desabafar, porque mãe é mãe, não é? E eu espero eu um dia ser metade para o Simão daquilo que a minha mãe é para mim. Antigamente também ainda existiam essas situações de tipo os teus colegas olharem de lado, dentro da equipa, assim, aí foste chamada à seleção, foste tu e eu não fui. Mas lembro como se fosse hoje e nessa altura eu sentia um pouquinho isso. E na altura que eu fui chamada, a minha treinadora disse-me assim, olha, tu tens talento e sim, podes vir a dar jogadora, mas não fiques na sombra da bananeira. Porque muitas vezes, hoje em dia, os miúdos são chamados e acham que o talento vai dar para serem jogadores. E às vezes não, dá muito trabalho ser jogador, querer ser jogador de voleibol. E na altura eu ouvia e disse assim, pois realmente eu se calhar vou ter que trabalhar mesmo muito. Eu nunca fui atacante, não tinha jeito para ser atacante. Livre, defender também não era o meu forte, assim, ou eu viro passadora ou então eu não vou dar jogadora. Ou seja, eu tive que trabalhar 4 vezes mais que qualquer uma das outras. Porquê? Porque eu só tinha uma opção de posição, que era ser passadora. E ainda hoje me lembro do treinador que me pôs a passadora. Que eu estava na fila das atacantes, achando eu que ia ser atacante, e ele disse, não, tu vais ali para a rede, vais passar, tu vais ser passadora. E eu? Sim. E até hoje, desde 2006, que eu só sou passadora. Todos os anos de formação para mim foram especiais, por todos os treinadores que eu apanhei lá, porque eu tenho memórias, imagina, tenho memória desse treinador que me pôs como passadora e tenho memória de outro treinador que eu apanhei no escalão de formação, que ele me disse uma vez durante o jogo, se tu não estiveres a jogar e não estiveres a sorrir, eu vou-te tirar, porque tu não te estás a divertir. E tipo, eu levo todos esses anos de formação sempre como uma experiência e é engraçado porque vem-me à memória todos esses treinadores. Primeira vez que eu ouvi o hino, claro que é, tipo, nós estamos lá abraçadas umas às outras e assim, eu estou a representar o meu país. O hino está a tocar para eu cantar. Ou seja, é um momento único. E hoje em dia, se eu voltasse a ouvir o hino, eu ia me arrepiar exatamente da mesma maneira, porque acho que é uma honra representarmos o nosso país. Eu adoro passear com a minha cadela, com o Simão, adoro ir passear com o Bruno. Às vezes é impossível, porque a rotina de casal não é fácil. Adoro estar com os meus pais,
Adoro ir ao shopping, passear. Agora cada vez mais gosto de ir para o Simão se distrair, para ir para um escorrega, para brincar. Gosto de estar em casa, ver televisão. Agora é raro acontecer, mas gosto de estar em casa. Tive um treinador há uns tempos atrás que me disse que a atleta mais importante dentro do campo é a minha colega do lado. E acho que é mesmo isso. A minha colega do lado é tão a mais importante que eu, porque num jogo coletivo não dá para eu ter sucesso se ela não tiver sucesso. E o sucesso dela é o meu, e o meu é o dela. Por isso acho que eu sou solidária com as minhas companheiras. Dá-me mesmo muito prazer jogar voleibol. E trouxe-me mesmo muita coisa. Trouxe-me amigos, trouxe-me títulos, trouxe-me amizades para a vida mesmo. Trouxe-me experiências de vida, porque nem sempre é fácil. Mas acho que é isso, acho que me trouxe... É só o que eu mais gosto de fazer e trouxe-me amizades para a vida.